comportar. Eu acho que numa entrevista de emprego a pessoa tem que se comportar, tem que demonstrar seriedade, demonstrar que ela é uma pessoa séria, responsável, mas não a ponto de ser chata. A gente tem que se comportar também, né? A gente não pode exagerar, falar bobagem, a gente tem que falar o essencial, o necessário e responder aquilo que eles pedem. Ser quem tu é, mas claro, que moderar, porque ali é teu trabalho. Mas permitir que as pessoas te conheçam, até pra te não ser mal interpretado. Independente do entrevistador ser homem ou mulher, né, essa iniciativa deve partir do entrevistador. Se vai ser um aperto de mão, se vai ser um cumprimento de beijos, né? E que quando for de beijo que seja de 1 ou 2 beijos, não 3 beijos, né? É uma situação mais formal. É importante se ter uma postura de uma situação formal, uma situação de trabalho, né, onde se está se apresentando e conhecendo o entrevistador também. Tem que demonstrar também que ela tem total interesse naquela vaga, a ponto de que foi capaz de pesquisar sobre a empresa que ela está querendo entrar. Uma dica bem importante para uma boa entrevista de emprego é o candidato se mostrar conhecedor da vaga que ele está se candidatando e principalmente da empresa. Então, pesquisar, ver se a empresa tem site, se a empresa tem redes sociais, como é que é a atuação, a abrangência da empresa, né? Se é uma empresa de abrangência nacional ou se ela é só local, e quantos funcionários tem, qual é a missão da empresa, conhecer bastante da empresa, assim, procurar estudar, entrar no site, mostrar que tem informação, que veio sabendo em que cultura ele está se inserindo, saber da cultura da empresa. Isso faz uma grande diferença numa entrevista, né? O candidato também tem que escolher a empresa que ele vai trabalhar. Acho que numa entrevista de emprego a gente tem que estar bem arrumado, né? A gente não pode querer aparecer, botar uma roupa muito exagerada, colorida. Acho que talvez um sapatênis, uma calça normal, camisa social, um casaco não muito, tá tranquilo, não sei. A roupa que a pessoa vai estar vestindo nesse momento da entrevista vai muito também do estilo da pessoa e também da empresa que vai vir a contratar ela, né? Às vezes são empresas muito formais que sempre pedem um pouco da roupa um pouco mais séria, né? Com relação à apresentação pessoal, né, como é que esse candidato deve se apresentar em termos de vestimentas, o acerto é sempre quando se tende pro clássico, para um padrão mais discreto, mais formal, né, cores neutras, nada muito extravagante, nada de que roube a atenção da entrevista para a forma como se veste ou para a forma como se produz. No final da entrevista é comum os entrevistadores abrirem espaço para alguma pergunta ou dúvida, né? É o momento do candidato, se ainda não foi falado na proposta, dele poder perguntar sobre a proposta da empresa com relação ao trabalho, a jornada de trabalho, a pretensão salarial, ou melhor, né, a proposta salarial, e aí às vezes o entrevistador pergunta qual a pretensão salarial, e é importante que o candidato tenha uma ideia do quanto ele quer ganhar, né, porque aquele é o momento de definir pelo menos uma ideia do que se quer ganhar, né, para poder entrar então numa negociação futura, se for o caso. Pontualidade. Trazer o currículo em mãos, mesmo que a empresa já tenha esse currículo, tá? Oferecer o currículo com foto, tá? Uma foto atual. Demonstrar tranquilidade, né? Não ficar balançando muito o pé, esperar o entrevistador falar, né? E ocupar o espaço quando esse espaço for aberto para ser falado. Não procurar, quando demonstrar autoconfiança, procurar não usar as expressões eu tenho certeza, né? E sim, eu penso, eu acredito que eu possa atingir esse objetivo. Estudar a empresa antes de fazer a entrevista, procurar se vestir adequadamente, não ficar olhando no relógio toda hora, né? Porque o tempo da entrevista quem vai determinar vai ser o entrevistador. Se encerra a entrevista, o entrevistador pede para o candidato aguardar um retorno, né?
E esse retorno, o candidato tem o direito de perguntar em quanto tempo é esse retorno, pedir uma data, um prazo de retorno para que ele possa se organizar. Se dentro deste prazo o entrevistador não entrar em contato dando o retorno, o candidato pode entrar em contato com a empresa de uma forma muito cordial e discreta, né? Perguntar se já foi definido o processo seletivo, se já concluíram o processo, para que ele saiba se ele está ainda incluído no processo ou não.